Olá pessoal, seja bem-vindo, obrigado por acompanhar o tutorial e pela consulta ao mesmo. Nele eu vou falar a respeito hoje de uma simulação física denominada pintura dinâmica. É uma simulação que vai permitir a gente traçar pintura na malha de um objeto. E a gente, através dessa pintura, pode criar até um efeito de ondas e um efeito displace aí junto à mesma. Eu estou utilizando a versão 2.7.9 porque na versão 2.80, no momento da pintura, eu estou tendo alguns bugs. Então, apenas para que vocês entendam como é que funciona o recurso dessa pintura dinâmica, vamos tentar tirar algumas dúvidas básicas aqui. Inicialmente, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui na Outliner, vou desabilitar aqui a luz e a câmera, que eu não vou precisar para o experimento. E na área com Shift A, eu vou adicionar uma mesh do tipo Plane. Vou dar um S de escala para tornar essa plane aqui do tamanho da grid imaginária. E vamos olhar essa grid como se estivéssemos olhando por cima. Então vamos vir aqui em View, clicar em Top. Se vocês tiverem aquele teclado numérico, aí é só digitar a tecla 7. Vamos então dar um scroll aqui para afastar. E o plano, se entrarmos no modo Edit Mode, observem que ele é um objeto bem básico. 4 arestas, 4 vértices e uma superfície. Para poder esse objeto ser uma tela para o processo de pintura dinâmica, é necessário que eu crie uma complexidade nessa malha. Uma das formas é eu vir aqui em Tools, rolar aqui até a opção Subdivide, eu vou selecionar. Veja que aqui embaixo aparece as propriedades do Subdivider. Se eu quiser que ela apareça aqui na área, com o cursor eu digito a tecla F6. Veja que ela aparece aqui. E aqui em Number of Cuts eu posso colocar aqui 69 Enter. Veja que eu consigo fazer uma subdivisão legal na malha do objeto. E para isso agora eu vou voltar ao Object Mode. E já tendo criado o objeto que vai ser a tela do processo de pintura dinâmica, eu vou usar agora um objeto que vai ser o pincel. Esse objeto também ele tem que ter uma complexidade na sua malha para obtermos resultados. Então para adicionarmos aqui um exemplo, eu vou usar o Shift A e adicionar uma UV esfera. Essa UV esfera, se eu aproximar, vocês vão ver que ela tem uma superfície áspera. E vou aplicar nela um modificador do tipo Subdivision. Vou dar um Render 3 e um View 3. Vou aplicar e vou usar um Smooth aqui para alisar totalmente a esfera. Observe que eu já tenho aqui um objeto que será o pincel e outro que será a tela dentro do nosso experimento. Eu vou apenas utilizar com a esfera selecionada aquela tecla de escala S para diminuir a dimensão e torná-la um pouco menor. Vamos então, nesse segundo passo, criar uma animação dessa esfera passando nessa malha. Então o primeiro passo é o seguinte, vamos clicar aqui no frame 1, trazer essa esfera para esse ponto aqui de cima através de seus transformadores. E aqui onde ela está, vamos usar com o cursor na área o atalho I, onde a gente tem como inserir uma chave de animação do tipo Lock Hot Scale. Vamos selecionar o frame 50. Vamos no frame 50 arrastar essa esfera para cá e um pouco mais aqui para o meio. Vamos usar a tecla I novamente e aplicar a segunda chave de animação, Lock Hot Scale. Vamos selecionar o frame 100, vamos trazer a esfera para cá, vamos trazê-la um pouco mais para baixo, com o cursor na área e Lock Hot Scale. Vamos no frame 150, trazer a esfera para cá, trazer mais para baixo, cursor na área, tecla I, Lock Hot Scale, 200 nós vamos trazer a esfera para cá, mais para baixo, como se estivesse aqui na quina. Vamos usar a tecla I. E no último frame 250 aqui, disponibilizado pelo Blender inicialmente, nós vamos arrastar a esfera para cá e vamos colocá-la nessa pontinha aqui de cima e vamos com o cursor na área e Lock Hot Scale. O que nós fizemos aqui foi criar a chave de animação com a esfera em cada ponto para fazer essa animação que vocês vão ver agora. Ela começa da ponta, corre, vai descendo em zigue-zague,
Depois ela da ponta, ela sobe até aquele canto lá anterior. Então, uma animação básica. Vamos voltar ao frame 0 aqui. E vamos aplicar agora os dois objetos, a simulação física aí que é fruto do nosso tutorial. Selecionando a esfera, nós vamos dar a ela, aqui clicando nessa bolinha em forma de um ping-pong aqui, clicar em Dynamic Paint. Eu tenho dois tipos de pintura que eu posso aplicar. Como ele vai ser um pincel, eu vou usar a opção Brush, que significa pincel. Vamos adicionar o Brush. Eu quero que vocês observem que a pintura inicial desse objeto que vai servir como pincel vai respeitar essa cor aqui azul. Se eu selecionar essa caixa, eu posso alterar essas cores individualmente para mudar a pintura. Tá? Então vamos deixá-lo aqui no azul. Mas vamos então selecionar o objeto plano com o botão direito do mouse. E vamos dar a ele também o efeito físico Dynamic Paint. Nesse caso, como esse objeto aqui é o objeto que vai ser a tela, onde eu vou fazer a pintura, eu tenho que atribuir a ele a opção Canvas. Vou dar um ADD Canvas. E notem que o Canvas, na opção Dynamic Paint Advanced, vai trazer uma superfície tipo pintura inicial, que é o Paint. Se eu rolar a animação agora, o que vai acontecer é o seguinte: você vai ver a esfera cruzar a malha e pintar aquela cor que eu tinha atribuído ao pincel. Vocês vão perceber que a pintura ela fica aqui de forma constante. Então, nessa configuração do Dynamic Paint Advanced, nós temos uma opção aqui chamada Dissolve, que é a dissolução dessa pintura. Se nós selecionarmos essa opção, note que em determinado tempo a pintura ela começa a desaparecer. Ela vai se dissolver. Se nós quisermos que ela dissolva de forma mais rápida, nós podemos vir aqui na sua configuração Time, que é o tempo, diminuir esse valor aqui, valor menor, e vocês vão ver que ela consegue se dissolver mais rápido dentro do processo. Se eu aumentar esse valor Time aqui, eu aumento o tempo de dissolução da pintura dinâmica dessa esfera sobre a malha. Aqui eu tenho outras opções, exemplo de Dynamic Paint Output, tem um Dynamic Paint Initial Color e tem um Dynamic Paint Efeitos. Esses efeitos aqui, eu estou utilizando o Spread. Note que mesmo selecionado, eu tenho que usar essa opção selecionada para poder conseguir o efeito que eu quero. O Spread é como se ele fosse diluindo a cor junto à malha. Então dá um efeito diferenciado. Se eu quiser utilizar o efeito Drip, eu vou selecioná-lo, escolher essa opção Drip e eu tenho uma outra simulação diferenciada em relação à pintura na malha. Se eu usar o Shrink e selecionar o Shrink, eu tenho outro tipo de simulação dessa pintura diferenciada. Agora vem o mais interessante, pessoal. Vamos desmarcar aqui essas opções. Vamos voltar aqui ao tipo de superfície. Eu posso aqui na opção Dynamic Paint Advanced, em Surface Type, mudar a pintura para o modo de Waves. O que isso quer dizer, Luciano? Que eu, em vez de fazer pintura, eu vou simular o efeito de ondas desse objeto sobre a malha. Então, eu clicando em Waves, olha o que é que acontece. Posso criar um efeito de simulação de ondas, de um tsunami, utilizando esse recurso. Esse efeito de ondas, eu tenho como usar essa Open Borders. Posso usar essas configurações, que é a escala. Se aumentar aqui para 3, ela tem uma área maior para o efeito. Se eu diminuí-la para 0,5, veja que ela determina aqui uma escala menor durante a simulação. Se eu quiser diminuir essa velocidade com que acontece aí, eu posso botar um valor aqui, 0,2, por exemplo. Vocês vão ver que a simulação acontece mais devagar do que anteriormente. Se eu quiser simular uma velocidade maior, eu venho aqui no Speed, uso, por exemplo, um número 4. Veja que a velocidade da simulação do efeito de ondas é maior. Eu tenho também o Damping, que é o amortecimento. Se eu usar um valor maior, 1 aqui, por exemplo,
o amortecimento ele passa a ser como se fosse uma funcionalidade do displace. Se eu utilizar um damping com valor 0,05, eu já tenho um diferencial na forma como o efeito irá acontecer. O spring é a mesma coisa, então eu posso utilizar, pessoal, valores aqui para diferentes simulações do efeito de pintura, também no modo Waves. Aqui em Dynamic Paint Cache, para eu poder utilizar o cache aqui, eu tenho que antes vir aqui salvar esse arquivo. Vou botar aqui o nome dele como pintura.blend e salvar como Blender File. Veja que o cache aqui já fica ativo e eu posso agora, se quiser gerar uma renderização desse processo para melhorar quando eu for fazer o vídeo, é só eu clicar em Bake e eu vou conseguir gerar um cache de todo esse processo que está acontecendo aqui. Vamos olhar outro tipo de pintura que a gente pode também conseguir aqui. Temos, vou tirar aqui esse Open Border, vamos usar aqui a opção do tipo Weight. A opção do tipo Weight é um tipo de pintura que vai trabalhar através daqueles recursos que nós temos do modo de pintura de vértices. Então nós temos aqui o Fade, nós podemos tirar esse Fade. Podemos atribuir o Fade para poder dar esse efeito que vocês estão vendo aqui. E por último, nós temos também, pessoal, o Displace, que é o recurso de ruptura aqui na malha, criando como se fossem canyons na malha do objeto através do pincel. Lembrando a vocês que, assim como os demais, ele tem também opções que podem ser selecionadas para implementar ou tirar os recursos possíveis que a gente pode funcionar com o mesmo. Nós vamos então voltar nossa atenção lá para a versão 2.80. Eu vou sair daqui desse Blender 279 para entrar no 2.80 para vermos como é que vai ser os procedimentos no Blender 2.80. Olha lá, pessoal, eu salvei aquele arquivo através do 279 e carreguei ele aqui no modo versão 2.80. Então eu estou mantendo aqui aquelas mesmas configurações iniciais. Vamos dar aqui a animação para vocês verem. E a animação inicial acontece de forma como nós fizemos lá no primeiro plano. Vou dar um scroll aqui para diminuir. Bem, o que eu queria que vocês notassem é o seguinte. Mesmo tendo salvo aquele arquivo, mantendo aqui as opções, quando eu selecionar o objeto plano, vejam que ele está naquela complexidade que nós utilizamos lá anteriormente. Vocês vão vir aqui na guia de propriedades físicas, no caso do 2.80 fica aqui nesse último ponto na vertical, e olhando em Advanced, a superfície tipo que eu estou utilizando aqui, eu estou utilizando do tipo pintura. Estou usando o Dry e estou usando a opção Dissolve desabilitado. Então vou usar a opção Dissolve habilitada, para poder fazer aquele efeito de solução mais rápido. Mesmo aqui, se eu tentar utilizar uma opção de cor inicial, eu não entendi ainda como é o procedimento dessa pintura de cor aqui junto ao Eevee. Em relação à pintura no tipo Surface Type, eu vou deixar essa condição de pintura para um próximo tutorial, quando eu já tenha um melhor aprofundamento como é que se faz aqui no Eevee. Se eu der a animação, vocês vão ver que não acontece nada. A pintura não está ocorrendo. Não sei se é um bug em decorrência de ser uma versão experimental ou se realmente há uma necessidade de se fazer uma condição melhor. Não sei, vamos ver se aqui na opção de render eu tenho que atribuir para ele alguma situação aqui que ele funcione. Não estou vendo nada aqui que eu possa fazer a priori para poder fazer com que ele dê esse efeito de... Vamos ver o ambiente occlusion aqui para ver se ele não ambiente... Então ele não consegue, ele não faz o efeito aqui, tá? Vamos deixar isso para entender no próximo tutorial. Mas aqui nós podemos simular, no caso, se selecionarmos a malha e o efeito físico, a opção sim do Waves. No Waves, se eu der, vocês vão ver que eu simulo aquela condição de criar uma onda através de um objeto como um pincel. Eu posso também usar a mesma funcionalidade no modo Displace. Está vendo aqui? Então é praticamente
aquilo que eu expliquei para vocês lá na versão 279. Porém, na questão de utilizar a formatação da pintura no modo Weight ou no modo Paint, existe alguma necessidade de configurar, que eu ainda não entendi como aqui no Eevee, o processo para poder atribuir a pintura de forma simples e básica na Mesh. Então, eu vou ficar devendo a vocês aqui o processo em pintura e no Weight. Logo eu tenha já um aprofundamento um pouco melhor, eu estarei transmitindo para vocês aí como é que se faz pela versão experimental aqui, a pintura da malha. No modo Waves e no modo Displace de forma legal aqui na versão experimental. E lá na versão 279 você possa utilizar todos os recursos conforme explicado anteriormente. Até o próximo tutorial, forte abraço!